Primeira Guerra Mundial, durante grande parte do século XIX. As principais potências europeias mantiveram um tênue equilíbrio de poder entre si. Conhecido como Concerto da Europa, 20, depois de 1848, isso foi desafiado por uma variedade de fatores, incluindo a retirada da Grã-Bretanha para o chamado Isolamento Esplêndido, o declínio do Império Otomano e a ascensão da Prússia, sob Otto von Bismarck. 5. A Guerra Austro-Prussiana de 1866 estabeleceu a hegemonia prussiana na Alemanha, enquanto a vitória na Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, permitiu que Bismarck consolidasse os estados alemães sem um império alemão sob a liderança prussiana, vingar a derrota de 1871, ou revanchismo, e recuperar as províncias da Alsácia-Lorena, tornaram-se os principais objetivos da política francesa pelos 40 anos seguintes. 21. A fim de isolar a França e evitar uma guerra em duas frentes, Bismarck negociou a Liga dos Três Imperadores, alemão, Dreikaiserbund entre a Áustria-Hungria, a Rússia e a Alemanha, após a vitória russa na Guerra Russo-Turca, de 1877 a 1878. A Liga foi dissolvida devido a preocupações austríacas com a influência russa nos Balcãs, uma área que consideravam de interesse estratégico vital. A Alemanha e a Áustria-Hungria formaram a Aliança Dual em 1879, aderiu em 1882. 22 para Bismarck, que se tornou a Tríplice Aliança quando a Itália. O objetivo desses acordos era isolar a França, garantindo que os três impérios resolvessem quaisquer disputas entre si, quando este foi ameaçado em 1880, por tentativas britânicas e francesas de negociar diretamente com a Rússia. Ele reformou a Liga em 1881, que foi renovada em 1883 e 1885, após o acordo ter expirado. Em 1887, ele o substituiu pelo Tratado de Resseguro, um acordo secreto entre a Alemanha e a Rússia para permanecer neutro se qualquer um fosse atacado pela França ou pela Áustria-Hungria. Bismarck via a paz com a Rússia como a base da política externa alemã, mas depois de se tornar o Imperador Kaiser em 1890, Guilherme II o forçou a se aposentar e foi persuadido a não renovar o Tratado de Resseguro por Leo von Caprivi, seu novo chanceler. 24. Isso proporcionou à França uma oportunidade de neutralizar a Tríplice Aliança, assinando a Aliança Franco-Russa em 1894, seguida pela Entente Cordiale de 1904 com a Grã-Bretanha, e a Tríplice Entente foi concluída pela Convenção Anglo-Russa de 1907. 25. Embora não fossem alianças formais, ao resolver disputas coloniais de longa data na África e na Ásia, a entrada britânica em qualquer conflito futuro, envolvendo a França ou a Rússia, tornou-se uma possibilidade. 26. O apoio britânico e russo à França contra a Alemanha durante a crise de Agadir em 1911. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque austríaco Francisco Fernando visitou a capital da Bósnia, Sarajevo. Um grupo de 6 assassinos, Svijetko Popovi, Gavrilo Principi, Muhammad Mehmed Bai, Nedeuško Abrinovi, Trifko Grape e Vaso Brilovi do grupo iugoslavista Jovem Bósnia, fornecido pela Mão Negra da Sérvia, reuniu-se na rua onde passaria a caravana do arquiduque, com a intenção de assassiná-lo. Abrinovi jogou uma granada no carro, mas errou. Alguns nas proximidades ficaram feridos pela explosão, mas o comboio de Fernando continuou. Os outros assassinos não conseguiram agir enquanto os carros passavam por eles. 47. Cerca de uma hora depois,
quando Fernando regressava da Câmara Municipal de Sarajevo, em direção ao hospital para visitar os feridos na tentativa de assassinato. O comboio tomou um caminho errado em uma rua onde, por coincidência, Príncipe estava com uma pistola. Príncipe disparou e matou Fernando e sua esposa, Sofia. A reação entre as pessoas na Áustria-Hungria foi branda, quase indiferente. Como o historiador Zebin Capa Ziman escreveu mais tarde, o evento quase não conseguiu fazer qualquer impressão. No domingo e na segunda-feira, 28 e 29 de junho, as multidões em Viena ouviam música e bebiam vinho, como se nada tivesse acontecido. No entanto, o impacto político do assassinato do herdeiro do trono foi significativo, e foi descrito pelo historiador Christopher Clark como um efeito 11 de setembro, um evento terrorista com significado histórico, transformando a química da política em Viena. 50. As autoridades austro-húngaras encorajaram os sucessivos motins antissérvios em Sarajevo, nos quais bósnios e bosníacos mataram 2 sérvios bósnios e danificaram vários edifícios pertencentes aos sérvios. 51-52. As ações violentas contra pessoas de etnia sérvia também foram organizadas fora de Sarajevo, em outras cidades da Bósnia e Herzegovina, na Croácia e na Eslovênia controladas pela Áustria-Hungria. As autoridades austro-húngaras na Bósnia e Herzegovina prenderam e extraditaram cerca de 500 sérvios proeminentes, dos quais 700 a 200 morreram na prisão. Mais 460 sérvios foram condenados à morte. Uma milícia especialista predominantemente bósnia, conhecida como Schutzes Corps, foi estabelecida e levou a cabo a perseguição aos sérvios. A estratégia das potências centrais sofreu uma falta de comunicação. O Império Alemão prometeu apoiar a invasão da Sérvia pela Áustria-Hungria. No Brasil, o confronto foi conhecido popularmente, até a Segunda Guerra Mundial, como a Guerra de 14, em alusão a 1914. No dia 5 como a Guerra de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, que navegava de acordo com as exigências feitas a países neutros, foi torpedeado, supostamente por um submarino alemão. No dia 11 de abril o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do bloco liderado pela Alemanha. Em 20 de maio, o navio Tijuca foi torpedeado perto da costa francesa. Nos meses seguintes, o governo brasileiro confiscou 42 navios alemães, austro-húngaros e turco-otomanos que estavam em portos brasileiros. Como uma indenização de guerra, o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha, que foi a grande derrotada da guerra. As principais condições: retirada de tropas alemãs, desarmamento do exército alemão e entrega de material de guerra.